A Meta está, literalmente tentando colher energia solar do espaço. Sim, do espaço sideral mesmo. É surreal. E, ao mesmo tempo, a OpenAI quer fabricar o celular que vai estar no nosso bolso. Hoje é 27 de abril de 2026. E se a gente continuar analisando o setor de tecnologia apenas como um mercado de softwares ou, de aplicativos bonitinhos? A gente vai perder a maior mudança geopolítica da nossa geração. Com certeza. Exato, porque o que os dados e as movimentações financeiras de hoje mostram é que o Vale do Silício parou de operar sob aquela lógica tradicional de fornecedor corporativo. Eles não são mais só empresas de software, né? Longe disso, essas empresas estão agindo como verdadeiros estados-nações. Elas estão buscando de forma bem agressiva independência de infraestrutura. Controle de território físico, isso. E garantindo o suprimento dos seus próprios recursos naturais, custe o que custar. E é exatamente por isso que, na nossa análise profunda de hoje, a nossa missão é meio que vestir o chapéu de estrategistas de negócios e também de defensores dos direitos digitais. Precisamos, fazer uma autópsia dessa nova realidade. Uma narrativa que estamos chamando de a soberania do silício e do poder. Vamos examinar como essas gigantes estão construindo monopólios de hardware pesados E consumindo a rede elétrica pública em escalas macroeconômicas que, sinceramente, beiram o absurdo. além de, inevitavelmente, colidirem com a geopolítica global. Olha, é uma transição que exige uma postura extremamente analítica e, sendo bem sincero, um pouco cínica da nossa parte. Com certeza, não dá para ser ingênuo aqui. Não mesmo, porque não estamos mais falando apenas sobre inovações algorítmicas fofas, assistentes virtuais que contam piadas. O buraco é bem mais embaixo. Estamos documentando uma extração massiva de recursos, tipo extração de minerais, extração da rede elétrica, extração de espaço físico E, claro, a extração incessante dos nossos dados. sem parar, 24 horas por dia. Certo. Vamos descompactar. Isso, a premissa básica de qualquer Estado soberano é a independência, certo? Exato. Historicamente, sim. Nenhuma nação sobrevive dependendo totalmente do vizinho. Exato. Uma nação não pode depender inteiramente da infraestrutura de outro país para existir. E no mundo digital, o território mais valioso é o bolso das pessoas e os dados gerados ali. É o novo petróleo, ou melhor, o novo território. E para dominar esse território sem pagar pedágio, é preciso ter o seu próprio ecossistema. O que nos leva à quebra de um dos casamentos corporativos mais famosos da história recente. O divórcio do século na tecnologia. A Microsoft e a OpenAI acabaram de reestruturar o seu acordo de exclusividade. O que é fascinante aqui é a engenharia financeira por trás dessa renegociação, porque historicamente a Microsoft era a provedora exclusiva de nuvem da OpenAI, né? Eles tinham aquele direito de preferência. Exatamente. Mas esse direito de exclusividade foi removido. A Microsoft não está saindo de mãos vazias, óbvio. Claro que não, eles nunca saem. Eles mantêm cerca de 27% de participação nesta nova corporação de benefício público. O que é uma fatia avaliada hoje em, pasmem, 135 bilhões de dólares. É um número que desafia a gravidade. E eles ainda retêm direitos vitais de propriedade intelectual até 2032. Inclusive para desenvolvimentos futuros, né? Coisas que se aproximem da inteligência artificial geral, a famosa AGI. Sim, a cereja do bolo. Mas a mudança central aqui, o que realmente importa, é a liberdade de movimento da OpenAI. Eles agora têm um compromisso de gastar 250 bilhões de dólares na infraestrutura Azure da Microsoft ao longo do tempo. Mas a coleira foi tirada. a coleira da exclusividade sumiu. Eles podem fazer parcerias com terceiros e, o que é mais importante, podem vender acesso direto para o governo dos Estados Unidos. Através de qualquer provedor de nuvem. Não precisam mais pedir a benção da Microsoft. É como se uma colônia, altamente dependente de um império, acabasse de declarar independência comercial. Uma analogia perfeita. E por que uma colônia declara independência? Para construir a sua própria marinha. E no caso da OpenAI, essa marinha é o hardware físico. Sim.
Os relatórios mais recentes da cadeia de suprimentos indicam que eles estão se preparando para lançar o seu próprio smartphone com inteligência artificial até 2028. Eles estão, abandonando todos aqueles planos anteriores? Lembra das caixas de som inteligentes, óculos, abajures? Aquelas coisas meio estranhas desenvolvidas com Johnny Ive, o ex-designer da Apple. Jogaram tudo pela janela. Agora o foco é um celular robusto. Utilizando chips da MediaTek e Qualcomm, com a fabricação nas mãos da Luxshare. Mas peraí, por que dar um salto tão grande direto para tentar rivalizar com o iPhone ou com a Samsung? É a pergunta de $1 milhão. É um mercado incrivelmente saturado, é muito difícil de penetrar. Qual é a vantagem estratégica de abandonar os óculos ou a caixa de som e ir direto para um celular? Porque o smartphone é o único dispositivo que é capaz de capturar o que a gente chama de estado em tempo real de um indivíduo de forma absoluta. Ah, entendi. Sabe, uma caixa de som na sala de estar tem pontos cegos. Ela não sabe para onde as pessoas estão indo ou com quem elas estão se encontrando na rua. Fica limitada a 4 paredes. Exato. O celular, por outro lado, fornece uma telemetria diária de contínua, localização, GPS exata, biometria, Padrões de digitação. hábitos de consumo. É uma comunicação ininterrupta. Nossa, faz todo sentido. Se uma empresa controla simultaneamente a fabricação do aparelho físico, a camada do sistema operacional e o cérebro da inteligência artificial... Ela cria um circuito fechado perfeito. Mas o nível de vigilância comercial que isso exige é algo, sinceramente, sem precedentes na história do consumo. É assustador. E isso é uma ameaça direta, não apenas aos usuários, mas à soberania dos países de verdade. Governos tradicionais não estão assistindo a essa anexação de território digital de forma passiva, né? Muito pelo contrário, os governos estão começando a impor as suas próprias barreiras jurisdicionais contra isso. Contra o que eles veem como uma invasão desenfreada dessa soberania do silício. Um exemplo forense perfeito dessa reação acabou de acontecer, envolvendo a Meta e uma startup chamada Manus. A Manus é uma empresa super promissora de inteligência artificial, avaliada em cerca de $2 bilhões. E a Meta tentou comprá-la. Tentou e chegou muito perto. O acordo já estava tão avançado que a Meta já tinha até pagado investidores antigos da startup. Eles já tinham absorvido grande parte dos funcionários. Era praticamente um negócio fechado. Era. Até o mundo físico e a política internacional resolverem intervir. O que aconteceu exatamente? A Manus tem sede em Singapura. Mas a pegadinha é que ela é controlada por uma entidade chinesa. A Butterfly Effect Technology. Isso. E aí a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China interveio de forma bem agressiva. E bloqueou a aquisição por parte da Meta. Bloqueou completamente, forçando a retirada do acordo sob aquele velho pretexto de regulação de investimentos. E o momento dessa intervenção não parece ser uma coincidência, né? Olha, de uma perspectiva macroeconômica e política, coincidências basicamente não existem. Nunca é por acaso. Esse bloqueio ocorreu pouco antes de um encontro planejado entre Donald Trump e Xi Jinping. O governo chinês usou essa transação corporativa puramente como uma alavancagem geopolítica direta. Foi uma demonstração de força. Foi uma mensagem clara de que não importa quão gigante seja a corporação de tecnologia americana, os Estados-nações tradicionais ainda têm o poder final. Eles que ditam as regras do tabuleiro físico e legal. Exatamente. Fecharam a porta na cara de um negócio de $2 bilhões só para provar esse ponto. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se as Big Techs querem ser nações independentes, construir seus próprios celulares e dominar os agentes autônomos, elas esbarram na parede da realidade. No maior limite físico do nosso planeta, a energia. É o calcanhar de Aquiles deles. Para sustentar toda essa infraestrutura, sem depender das antigas regras, elas precisam de níveis de eletricidade que as concessionárias locais, simplesmente não conseguem mais fornecer. A rede não aguenta. O Vale do Silício literalmente esgotou a capacidade da rede elétrica terrestre, o que nos leva ao mais novo e maluco acordo da Meta. A Meta assinou um contrato que é, no mínimo, surpreendente, com uma startup chamada Overview Energy. E o objetivo é captar até 1 gigawatt de energia solar. Mas a inovação, ou a loucura, é que essa energia não vai ser coletada no deserto de Nevada.
Ela vai ser coletada no espaço. Através de satélites orbitais. Isso parece ter saído direto de um livro do Isaac Asimov. Totalmente ficção científica. Captar energia solar no espaço e mandar um raio invisível para a Terra. Mas, do ponto de vista de dados, como isso funciona na prática e por que chegar a esse extremo? O raciocínio técnico para ir ao espaço é a busca pela eficiência contínua, né? Em órbita, não tem ciclo de dia e noite. E não tem nuvens cobrindo o Sol. Exato. Os painéis solares dos satélites podem coletar radiação 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção. E como isso chega aqui embaixo? Essa energia capturada é convertida em ondas de micro-ondas. Aí ela é transmitida para baixo em direção a antenas receptoras gigantes na Terra. As chamadas rectenas. Isso, que convertem essas micro-ondas de volta em eletricidade utilizável. O fato de uma empresa privada estar construindo satélites orbitais capazes de gerar 1 gigawatt... Que é o equivalente a um reator nuclear de grande porte. Exato. Apenas para manter os seus data centers de IA resfriados e operantes. Isso ilustra perfeitamente a fome insaciável que essas empresas têm. Os terrestres. Sem dúvida. Quando os gigantes da tecnologia estão lançando satélites solares em órbita e construindo data centers que consomem mais energia do que estados inteiros, confiar no marketing dos fornecedores para planejar orçamentos de TI é suicídio financeiro. A Jungamind fornece análise forense de áudio de nível técnico e verificada por humanos, necessária para mapear o verdadeiro ROI. Visite jungamind.com. E falando nesses projetos na Terra... Pois é, não vamos nos iludir achando que eles pararam de construir aqui embaixo. Os projetos terrestres são ainda mais assustadores. Bem maiores. Veja o caso do projeto Stratos no estado de Utah. Ele é liderado pelo empresário Kevin O'Leary. É um absurdo arquitetônico. Trata-se de um data center de hiperescala projetado para consumir e gerar energia primariamente através de enormes instalações de gás natural. Queimando combustível fóssil na cara dura. E a previsão é que gere entre 3 impressionantes 9 gigawatts de energia. É necessário fazer uma pausa nesse número. 9 gigawatt. 9. É difícil até de visualizar isso. A capacidade de geração elétrica em torno desse projeto supera o consumo de energia de todo o estado de Utah. Todas as casas. Todas as casas, hospitais, indústrias, escolas, um estado inteiro somado consome menos eletricidade do que essa única instalação voltada para rodar algoritmos. Algoritmos para gigantes da tecnologia. E o que é mais perturbador, na minha opinião, é a engenharia fiscal que torna isso possível. Certo, porque se um projeto vai consumir os recursos de um estado inteiro, a lógica manda que eles paguem pesadamente por isso, né? Para sustentar a infraestrutura pública que eles estão sobrecarregando. Essa seria a lógica no mercado equilibrado e justo. Que claramente não é o caso. Não. O que estamos vendo é a sociedade subsidiando esses monopólios corporativos. Como assim? As autoridades do condado aprovaram incentivos que são extremamente agressivos para esse projeto Stratos. Eles reduziram o imposto sobre o uso de energia de 6% para, escuta essa, ínfimos 0,5%. Nossa! E ainda concederam uma restituição de 80% do imposto de propriedade para os desenvolvedores. Peraí, pare um pouco. Como as autoridades justificam dar descontos de impostos gigantescos para bilionários, enquanto permitem que eles sequem os recursos locais? Com o velho discurso, né? Porque a gente sabe que essas instalações não usam só energia. O resfriamento desses servidores exige, quantidades oceânicas de água potável. A justificativa pública é sempre a atração de empregos e desenvolvimento tecnológico para a região. Claro. Mas a realidade técnica é bem sombria. A infraestrutura necessária para resfriar máquinas de 9 gigawatts depende fortemente da reciclagem da água local. Afetando recursos que já são críticos. Afetando diretamente coisas como o aquífero do Grande Lago Salgado. É um paradoxo muito cínico. As comunidades locais recebem promessas de progresso e empregos, enquanto suas reservas naturais e matrizes energéticas são engolidas por servidores corporativos. É um dreno massivo de recursos públicos para alimentar lucros privados que a gente nem vê. E a pressão para acomodar esse consumo desenfreado
Está causando atritos políticos enormes, né? Gigantescos. Em algumas regiões, a resistência até tentou ganhar forma. No Maine, por exemplo, legisladores tentaram aprovar uma pausa obrigatória na construção de novos data centers. Só para avaliar o impacto ambiental, uma coisa básica. Uma pausa sensata. Mas o próprio governador vetou a medida. O que demonstra a influência política avassaladora do setor de tecnologia sobre o Estado. A expansão não vai parar tão cedo. Não vai. Porque a infraestrutura física é apenas o alicerce. A grande questão, o ponto central é: para que serve toda essa energia captada no espaço e todo esse gás natural queimado em Utah? Exato. Qual é o objetivo final? O propósito final é rodar a nova economia de agentes de IA. A transição de uma inteligência artificial passiva, tipo os chatbots que a gente usa hoje para escrever e-mails, Isso, nível básico. para agentes, que são algoritmos com capacidade real de tomar decisões, Eles podem usar cartões de crédito, executar transações de forma autônoma. E a Anthropic acabou de revelar os dados de uma coisa chamada Project Deal, o Projeto Acordo. que nos dão um vislumbre fascinante, mas também muito assustador, de como essa economia de agentes funciona na vida real. O experimento da Anthropic envolveu dar, orçamentos de dólares reais aos agentes da família Claude. Dinheiro de verdade. Dinheiro real. E eles colocaram esses agentes dentro de um ambiente corporativo para que eles negociassem a compra e venda de itens físicos entre os próprios funcionários da empresa. Os resultados provam que a IA já consegue conduzir fluxos de comércio completos, de ponta a ponta, sem o humano tocar no teclado. Os dados são impressionantes. Os agentes movimentaram mais de 4 mil dólares em quase 200 negociações. Eles publicaram anúncios, entrevistaram os interessados. Fizeram ofertas e fecharam acordos. Mas e aqui a coisa fica estranha. Os dados trouxeram uma anomalia comportamental gigante. Uma falha humana. Eles venderam itens idênticos, como uma bicicleta dobrável, usando diferentes versões do agente de IA. O modelo menos potente, que eles chamam de Haiku, Esse foi péssimo em negociar. muito ruim. Vendeu a bicicleta com prejuízo para o seu dono humano. Já o modelo mais potente, o Opus, negociou muito melhor e gerou lucro. Mas e aqui está o ponto crucial que a gente tem que olhar na perspectiva de dados. Pode falar. Os humanos que perderam dinheiro com o modelo Haiku deram a ele a exata mesma avaliação de justiça que deram ao modelo Opus, que deu lucro. Ambos receberam uma nota de satisfação acima de 4, de um total de 5. Esse dado revela uma vulnerabilidade psicológica massiva no mercado consumidor de hoje. A conveniência mascara a perda financeira. Totalmente. Se um ser humano não precisa passar por aquele atrito social desconfortável de barganhar o preço de uma bicicleta usada na internet, Ele aceita implicitamente perder a sua margem de lucro. as pessoas avaliaram o processo automatizado como justo, mesmo quando a matemática nua e crua provava o contrário. Isso nos leva a uma constatação assustadora. A gente está pagando uma taxa de conveniência invisível. E bem cara. Se os agentes de IA estiverem no controle das negociações diárias das corporações e dos usuários comuns, e as pessoas, nem sequer percebem ou se importam que estão perdendo dinheiro na transação, porque o processo é fluido, A gente não está construindo uma economia. nós estamos construindo um cassino digital movido a gigawatts, onde a nação de silício sempre fica com o troco da mesa. Um cassino que é altamente automatizado e projetado para reter os clientes o máximo de tempo possível. A própria Anthropic anunciou que fechou uma lacuna técnica enorme para a adoção corporativa. Os agentes em nuvem deles agora possuem memória persistente entre sessões. Isso significa que eles não esquecem o que falaram ontem? Exato. Eles podem conduzir fluxos de trabalho que duram semanas, mantendo todo o contexto anterior, o que reduz erros e elimina a necessidade de supervisão constante do humano. Isso aumenta drasticamente a dependência das empresas em relação a essa infraestrutura. Eles viram reféns da conveniência. Mas olha, a hegemonia do Vale do Silício nesse cassino global não está tão garantida assim, porque do outro lado do mundo, a verdadeira guerra comercial está se desenrolando. Onde a geopolítica bate de frente com o código.
A infraestrutura tecnológica americana sempre dependeu de gargalos controlados, especificamente, os processadores de ponta da NVIDIA. O monopólio do hardware. Mas o laboratório chinês DeepSeek acabou de lançar as versões prévias do seu modelo V4. E isso, caramba, muda todas as regras do jogo. Se conectarmos isso ao quadro geral da soberania que estamos discutindo, o DeepSeek V4 é um evento sísmico. É um terremoto. Primeiramente, pelo aspecto puramente técnico. O modelo suporta uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Para colocar em termos simples para quem acompanha a gente, isso significa que o algoritmo pode carregar na sua memória ativa o equivalente a dezenas de livros longos, todos simultaneamente. E a parte louca é que eles conseguem processar toda essa informação a uma fração do custo computacional das empresas americanas. Usando aquela arquitetura que eles chamam de atenção esparsa comprimida. Isso mesmo. Esses termos, sabe? Em vez de ler cada palavra de um livro de 1000 páginas, toda vez que recebe uma pergunta ou que consome um poder de processamento absurdo E muita energia. essa arquitetura cria um índice altamente inteligente. O modelo só presta atenção nos capítulos e parágrafos estritamente necessários para a resposta e ignora o resto. Precisamente. E essa redução drástica no esforço computacional se reflete de imediato numa guerra brutal de preços no mercado. O custo despenca. Muito. O custo do modelo Pro do V4, focado em desenvolvedores, é em torno de $1,74 por 1 milhão de tokens de entrada. $1. E pouco mais de $3 para a saída. Isso destrói completamente a estrutura de preços dos modelos de fronteira americanos. Que cobram, 10 vezes mais por esse mesmo volume processado. Sim. E se fosse apenas uma questão de preço, as Big Techs americanas poderiam simplesmente absorver o golpe, baixar a margem e seguir o jogo. Eles têm caixa para isso. Mas o detalhe que faz os estrategistas lá em Washington perderem o sono é o hardware que está rodando por baixo desse modelo chinês. O DeepSeek V4 não está rodando na infraestrutura que o Ocidente controla. Esse é o ponto. Ele foi projetado e totalmente otimizado para operar nativamente nos chips Ascend, que são fabricados pela Huawei. Dentro da China. Essa é a maior rachadura na soberania americana que vimos até agora, sem dúvida. As restrições pesadas de exportação dos Estados Unidos, Aquelas criadas para impedir que a China acessasse os chips avançados da NVIDIA, essas mesmas, elas partiram de uma premissa básica e talvez arrogante. A de que a infraestrutura ocidental era insubstituível. e não é. Então, quando a Huawei e a DeepSeek provam para o mundo que podem treinar e operar inteligência artificial de ponta, Rodando agentes altamente complexos a preços incrivelmente baixos. e usando chips fabricados internamente, eles não estão apenas lançando um software novo no mercado. Eles estão provando a viabilidade de uma infraestrutura global, alternativa e completamente paralela à americana. O bloqueio americano foi evitado com sucesso. A corrida pela inteligência artificial abandonou completamente a esfera do código puro. É agora uma disputa macroeconômica global enraizada na soberania física. Enquanto o Vale do Silício planeja construir data centers monumentais de 9 gigawatts, sugando os aquíferos nos Estados Unidos, E lançar constelações solares em órbita, não vamos esquecer. do outro lado do mundo, soluções de altíssima eficiência e de baixo custo surgem totalmente fora do alcance e do controle regulatório deles. O cenário que examinamos na análise profunda de hoje é vasto e, sinceramente, sem precedentes. Nós já não lidamos apenas com empresas que vendem produtos digitais em lojas de aplicativos. O mercado mudou. Assistimos, inegavelmente, ao nascimento de nações de silício. Essas entidades possuem orçamentos gigantescos. Buscam construir seu próprio hardware independente para não dependerem das rodovias uns dos outros. Elas extraem recursos massivos da terra e agora, literalmente, do espaço sideral. Elas consomem redes elétricas com o apetite de províncias inteiras. E tudo isso culmina na criação de uma frota infinita de agentes de software que são capazes de negociar, comprar e vender em nosso nome. Alterando a estrutura de preços de toda a sociedade, enquanto o usuário comum se conforma alegremente com a tal da conveniência. O que deve ficar claro para quem acompanha a nossa análise é que essas entidades operam muito além da escala comercial normal.
o orçamento de infraestrutura, os programas espaciais privados e as estratégias de extração de recursos naturais dessas gigantes, Superam os orçamentos nacionais de muitos países. de longe. O que nos força a deixar uma reflexão perturbadora para o futuro bem próximo. Pode falar. Se essas empresas estão, para todos os efeitos práticos, consolidando o poder equivalente ao de Estados-nações funcionais, o que vai acontecer no dia em que a política externa e as necessidades de infraestrutura de uma dessas gigantes entrarem em conflito direto, legal e irrevogável com as leis dos países onde estão alojadas? Ou com as leis dos países onde vivem seus usuários. Exatamente. Quando houver um impasse absoluto sobre quem detém a verdadeira soberania, quem terá a autoridade final para puxar a tomada e desligar o disjuntor. Sem dúvida. Um impasse que moldará a nossa década. O mapa do mundo, como a gente conhecia, está sendo reescrito bem na nossa frente. Só que dessa vez não em papel, mas em hacks de servidores e satélites.